Bom, Van Dijk, começando aqui, a gente está quase chegando já no fim do ano e muitas coisas acontecendo de olho nos próximos anos. A gente tem inflação alta nos Estados Unidos, a gente tem elevação de taxa de juros, a gente tem questão de petróleo, enfim, é uma série de questões lá nos Estados Unidos que dão uma ideia de que, poxa, vamos entrar numa recessão e isso vai pegar firme, não só lá, mas globalmente. Como que você está vendo esse cenário? Como que você está vendo essa situação lá nos Estados Unidos e o que vem pela frente aí, na sua opinião? Bom, o nome do jogo nos Estados Unidos é consumo, tá certo? Não existe, é a população que mais consome no mundo. Nós temos taxa de juros, Fed Fund em 4%, entre 3,75% e 4%, número alto, né? Temos uma inflação acumulada no ano em 7,7% e em 12 meses próximo de 9%. Quer dizer, é uma taxa bastante elevada para os Estados Unidos e nós temos um crescimento. O segundo TRI teve uma leve queda de 0,6%, e o terceiro TRI veio uma talagada de 2,6%. Expectativa para o quarto é que deva vir em torno de 2%, 2,2%, por aí, alguma coisa desse tipo. Os Estados Unidos é um país incrível para a gente analisar como economista, porque é um país anômalo comparado com o resto do mundo. Mesmo com a Europa, é anômalo, né? Você tem um poder de consumo interno enorme, você tem uma população muito grande que tem um poder de consumo e que conseguiu, no meio dessa maluquice toda de Covid, depois tivemos guerra, está acontecendo a guerra, petróleo, todos esses choques externos, inflação subindo, a gente tem um nível de emprego que é próximo de pleno emprego, 3,6%, tá, de desemprego. Quer dizer, desemprego 3,6% num país que está com a taxa de juros. E os caras falando de recessão, né, Van Dijk? Mais alta dos últimos 20 anos, dos últimos 40 anos. A taxa de juros mais alta dos últimos 40 anos. Quer dizer, os Estados Unidos é um país especial. O que eu vejo? Eu vejo que a inflação é muito alta, um nível de inflação que é problemático. Como você tem pleno emprego, a capacidade da força de trabalho, do trabalhador, de negociar ganhos acima da inflação é verdadeiro, tem acontecido, tanto é que a renda tem crescido nos Estados Unidos em todos os níveis. Né? A gente não está falando somente de renda dos mais ricos. A gente está falando de renda em geral crescendo nos Estados Unidos, renda do trabalho, né? Muito importante falar isso, renda do trabalho. Quer dizer, praticamente os aumentos de Fed Funds, da taxa de juros nos Estados Unidos, tiveram pouco efeito nessa capacidade de desacelerar a economia. Então, a gente, na minha expectativa, como é necessário um freio de arrumação, não é possível você ter um país que tem a dívida que os Estados Unidos têm e, ao mesmo tempo, ter uma taxa de juro nas alturas. Por quê? Porque o que importa é a dinâmica da dívida, né? Essa taxa de juro muito elevada, obviamente ela desacelera a economia, que não é legal, mas ela impacta, né, positivamente na inflação, ela retrai a inflação. Né? Quando a gente fala negativamente na inflação, ela sobe a inflação. Pois é, ela bate positivamente na inflação, então ela desce a inflação, que é a tentativa com aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. No entanto, um país que tem uma dívida tão grande como a americana, essa dinâmica da dívida é afetada e exige que os americanos paguem cada vez mais juros, principalmente juros nos títulos de 10 anos, que é um marcador importante, eles estão nas alturas. Né? Isso não é legal porque você desvia dinheiro que poderia estar sendo usado para outras finalidades. Isso também vale a pena a gente lembrar no Brasil. O Brasil está numa situação parecida com essa. Outra economia, outro mundo, mas essa situação de ter uma dívida muito alta, taxa de juros nas alturas, isso impacta, você tem que pagar muito juro para os detentores do papelzinho. E tira a atenção de outras áreas. Então, o que a gente está vendo aqui? Então, primeiro, certamente nós vamos ter um aumento de Fed Fund de novo, tá certo? Esse aumento do Fed Fund não vai impactar diretamente o quarto trimestre. O quarto trimestre vai ser impactado pelo que a gente tem hoje aqui na mesa, 3,75, 4.
existe um período de difusão de decisões de Banco Central até ele atingir a economia real. Isso vai atingir a economia nos Estados Unidos lá em março, mais ou menos março e abril do ano que vem. Perspectiva nos Estados Unidos, tá? Uma vez que o Fed tem que lutar contra a inflação, essa inflação está criando problema sério nos Estados Unidos, principalmente no mercado de trabalho, e as pessoas estão indo às compras, né? Os últimos dados mostram que o nível de consumo individual ele não tem caído em função do aumento da taxa de juros, que é uma coisa que não deveria acontecer dessa maneira, né? Você aumenta a taxa de juros, as pessoas acham que deveriam guardar o seu dinheiro, porque esse dinheiro é melhor investido uma vez que o juro é mais alto. Pois é, nos Estados Unidos isso não está acontecendo. As pessoas têm uma mentalidade parecida com o que acontecia no Brasil nos anos 80 e 90. Como a expectativa, esse é o poder das expectativas racionais. Essa é uma das teorias mais incríveis que foram desenvolvidas em economia, que a inflação ela não é impactada por ela mesma, mas pela expectativa futura dos agentes econômicos. E os agentes econômicos não são apenas os grandes investidores institucionais, não. Nós estamos falando do homem e da mulher na rua, na Main Street, na rua principal fazendo compra. Se eu acho que a minha caneca hoje custa 10 e daqui um mês ela vai custar 10,5 ou 11, e a minha expectativa é essa, eu vou comprar caneca agora, né? E os americanos têm essa mesma mentalidade que o brasileiro tinha, que eu vivi isso, da gente ir no supermercado no dia que era pago, fazer 3 carrinhos de compra, porque no próximo mês a gente não conseguiria comprar 2. Então os Estados Unidos está, ainda que sejam proporções completamente diferentes, tá certo? 7,7 agora acumulado no ano, mais ou menos 8,5 em 12 meses, é um número muito elevado para uma população que viveu por décadas com 2,5%, 3%.